glorificar o nome dele. Amém, irmãos? Pergunta para o irmão, você está disposto a ir para a cruz todos os dias? Sim ou não? Pergunta para ele. Quantas vezes negamos a cruz? Olha o que ele diz aqui, olha, esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não vão conseguir. No versículo 25 ele diz, porque quando o dono da casa, ele está falando dele mesmo, se levantar e fechar a porta, olha o que ele diz, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, responderá, não vos conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês me dirão, nós comemos, nós bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são, afaste-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. O que é iniquidade, pastor? Pecado voluntário. É aquilo que eu sei que eu não posso, não devo, mas eu não consigo resistir. Ou não consigo num sentido negativo, mas eu não me esforço para resistir. Eu não me esforço para colocar isso na cruz. E ele está dizendo, e o problema aqui é quando Jesus ele coloca para a pessoa dizendo para ela, você vai dizer. Você vai falar, você vai gritar, você vai dialogar, você vai falar. E ele dirá a você. Olha como é forte isso aqui. É como se ele estivesse dizendo para aquela pessoa que fez a pergunta, olha, você não será salvo. Ele sabe quem vai ser. É como se ele já estivesse dizendo para aquela pessoa que fez a pergunta, olha, se esforce. Porque do jeito que está, você não vai. Se não existir um esforço verdadeiro e sincero para alcançar essa salvação, você não vai. Se você não se esforçar por entrar por essa porta estreita, você não vai. E ele está dizendo para ele o porquê ele não vai. Porque ele pratica pecados voluntários. Sabe aqueles pecados que a Bíblia já sinalizou dizendo, esses não entram no céu? E a pessoa, pelo que Jesus aqui está dizendo, essa pessoa praticava esses pecados. E quais são eles? É muita coisa. Para mim saber qual, eu só preciso entender o seguinte. Eu sei que isso não pode ser feito. Eu sei que isso não deve ser falado. Eu sei que isso não pode fazer parte dos meus pensamentos diários. Sim, então eu não faço. Porque isso é iniquidade. Iniquidade é pecado voluntário. É aquele pecado já revelado. E aí, para concretizar aqui, para finalizar aqui, ele diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, abre aí para você ver. 1 Timóteo, capítulo 4, que é uma realidade muito forte. Então lá ele está dizendo, se esforce para você entrar pela porta estreita. O que é isso? Se esforce para entrar por um caminho que é bem apertado. Se você não se esforçar para se estreitar, se você não se esforçar para subir, você vai descer. E ele diz aqui o seguinte, que vai chegar uma hora que o dono da casa, o pai de família, ele vai levantar e vai fechar a porta. Que porta é essa? A oportunidade de você ser salvo. A oportunidade que nós temos aberta até o momento, ainda está aberta essa oportunidade. Hoje ainda há uma oportunidade para mim e para você. Hoje ainda existe essa oportunidade de salvação. A porta ainda está aberta. Fala para o irmão, a porta está aberta. Você tem se esforçado. Fala assim, pastor, eu já até entrei por ela. Alô? Tem gente que ainda está se esforçando, né? Mas tá bom, melhor, né? Entra de lado, irmão, entra de frente, se abaixa, mas entra. Fala para o irmão, faz de tudo, mas você vai entrar em nome de Jesus. Agora,
o que ele está dizendo? Olha, se esforce para entrar. Porque muitos vão querer, mas poucos vão conseguir. Agora, o pior não é esse pouco, ou poucos vão conseguir. Ele está dizendo que poucos vão conseguir. Mas o que Paulo vai dizer agora em Timóteo, capítulo 4? 1 Timóteo 4, ele diz assim, no verso 1, o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé para seguir espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Presta atenção, isso aqui é muito sério e é muito revelador. Lá Jesus diz que um grupo pequeno de pessoas vão tentar entrar e poucos vão conseguir. Quer dizer, um grupo grande vai tentar e poucos vão conseguir entrar. O pior é que essas pessoas que estão dentro, quando chega aqui, eles desistem e saem. Porque o texto aponta para a pessoa que já estava salvo. Paulo está dizendo que um grupo de pessoas estava salvo. Está aqui no texto, olha, muitos. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns abandonarão, vão deixar. Alcançou, entrou pela porta, mas não perseveraram. Eles não perseveraram, eles vão abandonar a fé, vão deixar essa porta, vão virar as costas para ela. Imagine, irmãos. Eu acho que o pior de não entrar é depois que está lá dentro jogar fora. O não entrar aponta para uma fraqueza, uma falta de condição, uma falta de força. Mas o pior para mim é quem já está lá dentro, já correu todo o percurso, já fez de tudo, já se esforçou, entrou, desfrutou e agora está dizendo que ele abandonou, abriu mão. Deixou a ingratidão tomar conta. Agora, como que existe esse abandono? Por onde o abandono entra? Ele diz, pelo ensino errado. Agora, como pode uma pessoa que abandona a fé para seguir doutrinas de demônios, a espíritos enganadores, a falsos mestres, a falsos doutores, que ensinam as pessoas com a sua mente cauterizada? Olha o texto. Como pode uma pessoa que alcançou a salvação agora perder a salvação porque perdeu o sentido da verdade, perdeu o foco da verdade? Deixou de crer naquilo que é verdadeiro e começou a acreditar naquilo que é mentiroso. Dá ouvidos para espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O mais perigoso disso aqui é que diz o texto que os demônios vão ensinar. Os espíritos vão ensinar. Ensinar para quem está salvo. Meu Deus. Os espíritos enganadores e os doutrinas de demônios não vão alcançar quem já está lá fora. Está alcançando quem está dentro, irmãos. Quantas pessoas nós temos visto caindo, não é caindo, é despencando da graça, depois de chegar ao pleno conhecimento. E isso quer dizer o quê? Aquilo que Paulo disse, a gente que acha que está de pé. Devemos tomar muito cuidado para a gente não cair. Porque nesses últimos dias, os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios estarão em alta. Através de quê, pastor? Através das redes sociais. Cuidado com elas. Cuidado com os ensinos que tem na internet. Porque nesses últimos tempos, a Bíblia diz que muitos se farão doutores. Não é que são, se farão. Muitos ocuparão posições de ensino, posições de liderança, posição de comando. A Bíblia diz, cuidado com os tais falsos apóstolos. Cuidado com os tais falsos professores e doutores. Porque virão até vocês vestidos de ovelha, mas são lobo devorador de alma. Homens carregados de uma doutrina de espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, tudo que fugir da simplicidade do evangelho é doutrina de demônio. Tudo que fugir da simplicidade do evangelho é doutrina de espíritos enganadores e a doutrina de demônio. O principal está aqui. O principal está aqui. Não é... Jesus falou, a porta é estreita, ele está dizendo o caminho apertado, a porta é estreita.
Não é muita coisa que você precisa. Não é muita coisa que você precisa para entrar. São poucas coisas porque a porta é pequena. Não é muito. A porta é estreita. Para entrar é pouca coisa. O que eu preciso é abrir mão de muito para poder alcançar esse pouco que lá no futuro se tornará muito. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, não abra mão da fé. Agora que você já conseguiu, agora que você já entrou por essa porta estreita, fala para ele, agora não tem mais jeito. Agora que você já entrou por essa porta estreita, já não tem mais jeito. Fala para o irmão, não tem mais jeito, você não pode abrir mão. Você não pode acompanhar a multidão do fim. Você não pode ser como aqueles que vão abrir mão da fé, vão abrir mão da salvação para seguir doutrina de demônios e espíritos enganadores. Não, você é daqueles que perseveram para a salvação. Você não vai negociar isso. Aleluia, aleluia. Nós somos daquele que perseveramos, irmãos. Não vai ser qualquer doutrina que vai me tirar da fé. Não vai ser qualquer doutrina que vai mudar os ensinamentos da Escritura. Não é qualquer doutrina que vai tirar o que entrou aqui, não. Não é qualquer doutrina. Eu permito sim ou não, mas eu digo sim para o Evangelho e digo não para essas doutrinas enganadoras, mentirosas. E fico com a verdade do Evangelho. É essa verdade, é isso aqui que salva. E é simples demais. É que ele amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não sofra, mas tenha direito à vida eterna. É tão simples, irmãos. Crede no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Persevere. Aleluia. Perseverança. Perseverança. Pode vir o pregador. Perseverança. Diretamente do Maranhão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deixa eu colocar aqui. Ó, que chique. Isso aqui, acho que tá feito aqui. Pronto. Tão difícil, né, recebê-lo aqui na nossa congregação, porque é muito ocupado, né? Tá sempre viajando. Eu e o Leonardo é difícil. Tô brincando. E aí eu falei, vou deixar você escalado toda semana. Aí ele falou assim, pastor, o dia que der, deu, o dia que não der, deu. Eu falei, não, você tá escalado de novo. Quase que hoje eu peço reforço, mas... Eu consegui acertar hoje, né? A porta foi estreita e conseguiu. Vamos orar por ele. Senta suas mãos para cá. Aleluia, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, está aqui teu filho, Deus, pastor Giovanni, o mensageiro desta noite, aquele que o Senhor escolheu, ó Deus, para ministrar nos nossos corações. Usa o teu filho, ó Pai, com autoridade. Aleluia, Deus, Jesus. a dia a revelação da tua palavra. Em nome de Jesus. Jesus. Que o nosso coração, ó Deus, esteja aberto para receber. Sim, meu Deus. Que o nosso coração esteja fértil, ó Deus, para produzir frutos dignos dessa palavra. Que o nosso coração receba essa palavra como uma terra sedenta, cheia da graça, da misericórdia do Deus, Senhor. em nome de Oh, Jesus. Papai, em nome de Jesus. Ministra sobre nós, Espírito Santo. Sim, meu Pai. Assim, ora, abençoando o teu filho, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Amém. Deus abençoe. Aleluias. Louvado seja Deus. Já deixei o reforço pronto. Qualquer coisa não desce. Já falei pro Leandro, né? Falei, Leandro, fica de stand-by aí, meu filho, porque qualquer coisa você já fica pronto. Eu falei até pro pastor, às vezes é difícil, porque eu não gosto de pôr o nome lá e depois ter que colocar outro e fica nessa, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Hoje o dia foi um pouco puxado, mas pela graça de Deus estamos aqui. Amém, queridos? Amém. Quando o pastor ministrava, eu até falei, brinquei com o pastor, deixa Deus te usar lá, se Deus quiser levar, ministrar até o final, deixa Deus fazer. Mas é algo tão tremendo, e eu lá no trabalho, né, nós somos colocados em algumas escalas no feriado, e lá dentro eu tive tempo, realmente eu tive tempo de estar assim tranquilo, né, num ambiente. Deus me colocou em uma sala, só eu e ele, fiquei lá de stand-by, e assim, eu fiz, acho que 2 atendimentos só, eu o dia inteiro, falei, agora sim, agora vai.
E Deus faz dessa forma. E quando o pastor ministrava a palavra, e eu pensando, Deus, foram tantas palavras ministradas, né? Porque esse mês, né, estão sendo ministradas acerca da importância do Espírito Santo. O Espírito Santo, assim, a gente vai ficar o dia inteiro, à noite e outro dia, falando, né, do quanto ele é importante para as nossas vidas. Se nós formos apontar, queridos, é em tudo, porque ele está desde o início e agora está conosco, né, no nosso meio, em nosso coração, em nós, e vai até o fim. E às vezes nós imaginamos assim, será que o Espírito Santo de Deus foi manifestado a nós só em Atos dos Apóstolos, em Pentecostes? Que foi o derramar realmente do Espírito Santo, que foi o batismo, que muitos falaram em línguas ali, Deus, né, fez maravilhas e o mundo os chamou de loucos, bêbados, porque muitos não entendem, porque o que é carnal não discerne o que é espiritual. Então nós precisamos ter o Espírito realmente de Deus para nós discernir o que vem da parte dele. Então o Espírito Santo, assim, em tudo, ele é importantíssimo na nossa vida. Primeiro, porque ele não é um objeto, ele é uma pessoa. E ele está conosco. Ele está nos ajudando todos os dias, dentro de tudo, dos nossos conflitos, das nossas perguntas, das nossas conquistas, às vezes das nossas percas, mas ele está ali o tempo todo. Isso depende de quem? De nós. Amém? E o pastor falou sobre esta palavra que é o Espírito de Deus, ele vem mostrar para nós como que está o mundo, e é um aviso, olha, cuidado, muito cuidado, porque o fim será assim, muitos vão abandonar essa fé, e a vontade do Espírito de Deus, queridos, na nossa vida, ele tem uma luta constante para manter em nossos corações a fé e a esperança, igual o pastor falou. Está anotado aqui. Cara, é assim, podia deixar ele ministrando. Mas realmente é isso. Queridos, se nós não tiver, se o Espírito de Deus não estiver em nós, nós vamos desistir dos planos de Deus para a nossa vida. Porque, igual o pastor falou, não é fácil. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, não resiste esses séculos. Porque são muitas pancadas. Há lutas, vitórias, mas também há lutas. E quando nós temos o Espírito de Deus, nós passamos a entender que realmente nós estamos em guerra. E a guerra começa primeiramente no mundo espiritual, e é a guerra mais terrível. Porque, meu irmão, o contra-ataque de Satanás para as nossas vidas é certo. Quando você se levanta para fazer algo para Deus, com o teu coração inteiro, Pai, você se entrega e faz, e acontece, logo a treva se levanta. Porque você mexeu. E ele sabe realmente o quanto vem impactar o mundo a ação de um cristão realmente que faz de coração para Deus. Por mais simples que seja. E vemos aqui o Espírito de Deus trabalhando sobre a vida dessa galera, né? A nova banda aqui. Eu fiquei assim, olhei e fiquei, meu Deus. Tocando já, a mina já está tocando esse negócio ali, ó. Falei, Jesus amado, é Deus, é o Espírito Santo de Deus conduzindo as coisas. E sempre eu me alegro na presença do Senhor e às vezes eu levanto a voz e falo, Senhor, Tu é o dono. Quantas vezes levantei a voz aqui e eu senti Deus de fazer isso e falar por quê? Porque nós sentimos
que por mais que, né, o pastor, a pastora se empenhe, entregue a vida deles, por mais que vocês entreguem a vida de vocês, o tempo de vocês, mas se não for o Espírito de Deus para te impulsionar para isso, você não resiste. Você não tem disposição suficiente, porque Ele te dá força, meu irmão, e extrai de você o azeite que é extraído na prensa. É na prensa. Meu irmão, às vezes nós vemos as coisas lindas acontecer, os bastidores só Deus sabe, só o Espírito de Deus sabe. O quanto foi difícil, o quanto, meu irmão, foi prensado para que o azeite saísse. Mas esse é o Espírito de Deus. Amém, queridos? Salmos 51, verso 11. Eu falo para Deus, Senhor, quem sou eu? Para que ministre sobre a tua casa. Quem somos nós? Para que venhamos fazer algo que te agrade. Porque por mais que façamos, ainda somos devedores. Ainda somos devedores. Porque ninguém supera o tamanho e a entrega que Deus fez por cada um de nós. E quando foi ministrado sobre esta igreja, sobre a nossa vida, que Cristo é suficiente para nós, nós entendemos naquela época. Ele é suficiente. Ele está conosco todos os dias. O Espírito de Deus. Então, querido, fica tranquilo, que tudo que você fizer para Deus, guiado pelo seu Espírito, nunca vai ser em vão. Os homens, as pessoas podem não te reconhecer, mas o Deus Todo-Poderoso, meu irmão, Ele não perde uma anotação. E Ele realmente está esperando aqueles que pelo Espírito de Deus forem até o fim. Eu falando com o meu colega lá no serviço, ele questionando algumas coisas sobre, né, se eu nunca fui do mundão e tal, nunca participei de algumas situações. Eu falei, não, graças a Deus não. Então você vai para o céu? Não vou. Eu falei, não, querido. Se eu fizer a vida toda, procurar fazer, porque fazer ninguém faz, correto? E no último dia eu dei um vacilo, já era. E aquele às vezes está nem aí para nada. Dá naquele último dia da vida dele, Deus pega, faz um concerto com ele. Não que é bom arriscar assim, porque eu não tenho essa coragem. É perigoso. Mas, meu irmão, Deus pode pegar naquele dia e ter misericórdia, se ele se arrepender dos seus pecados. E eu falei, filho, tu vai ter o mesmo direito que eu, que a vida toda eu procurei fazer o certo. Só que você está arriscando. E é muito perigoso. Demais. Eu não tenho essa disposição. Sou pequeno, sou falho, sou fraco sim, mas quero estar na presença do Senhor. Quero estar aqui, meu irmão, porque é mais fácil. Amém, queridos? E o Espírito de Deus é tudo em nós. E desde o início, eu vendo na palavra, antes que a terra fosse formada, o Espírito pairava sobre as águas. Deus não tem vários espíritos. Pai, Filho e Espírito. Então, tudo, meu irmão, é ordenado, tudo funciona, porque tem a presença do Espírito de Deus. Porque senão seria um caos.
a atmosfera, a terra, as águas, tudo seria um caos se o Espírito de Deus não viesse e organizasse. É o próprio Deus sobre nós. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele é importantíssimo, porque ele é tudo em nós e para nós. Porque se nós deixarmos o Espírito de Deus, se nós nos afastarmos do Espírito de Deus, já era nós. Acaba a disposição, a depressão te arrebenta. Você pode ser o cara mais rico, mas você não é completo. Porque é algo diferente. Sabe, quando você é tocado pelo Espírito de Deus, quando você sente Ele na tua vida, é uma presença, eu não consigo te explicar. É só se você sentir. Porque não existe uma explicação que eu possa te convencer como Ele preenche a vida de um cristão. Ah, meu irmão, tem momentos na nossa vida que se não fosse o Espírito de Deus para nos pegar pelas mãos e nos erguer e falar aos nossos ouvidos e ao nosso coração, já era. Porque se eu fosse decidir, já era. Tem momentos que se a decisão for tomada por mim, já era, meu irmão. Acabou. Nós até falamos no momento do estresse, não, vou fazer, vai acontecer, vai ser assim, vai ser assado, mas aí o Espírito de Deus vem sobre você e fala, para. Porque você é de Deus. Você é de Deus. Você foi feito para Deus. Você foi escolhido por Deus. E Deus falou para você que eu ia estar contigo todos os dias, até que os séculos sejam consumados. Se fosse só nós não iríamos conseguir. E Davi, capítulo 21, Davi ele confessa os seus pecados, ele suplica o perdão, roga o perdão a Deus e pede que ele venha renovar um espírito reto sobre a sua vida. Garganta está só pela graça. Aleluias. Isso aqui é lindo, queridos. É bem conhecido, mas verso 10 do Salmo 51, né? Porque não pode nem falar que é capítulo, né? É Salmos. Verso 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha a preocupação de Davi. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Meu irmão, porque Davi sabia, Davi conhecia a sua vida, ele sabia que ele tinha falhas. Davi sabia que ele tinha pecado, mas ele reconhecia isso diante de Deus. E lá já no Velho Testamento, que Salmos é Velho Testamento, Davi já sabia a importância do Espírito de Deus. Aí ele clama: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, pelo amor de Deus, por favor. Porque se eu não tiver o Espírito de Deus sobre a minha vida, já era eu. Não tem condições, não tem como viver, não tem como alcançar as promessas ou andar sobre os caminhos de Deus, entendendo e ouvindo a voz de Deus, se não tiver o seu Espírito. Aleluias. Ainda não tinha acontecido, queridos, naquela época, a descida do Espírito
Espírito Santo, vamos dizer, habitando realmente entre os homens, né? Porque quando Jesus ele foi, ele falou, eu vou, mas eu vos enviarei o Consolador. Pela aí você já tira. Por que o Consolador? Porque Deus estava vendo, Jesus sabia que ia haver realmente muita luta, muito choro, muitos desafios, mas o Consolador estava ali para consolar, para reanimar, para trazer de volta a esperança. Porque se nós como cristãos, se nós perdemos a esperança da salvação, queridos, o porquê estamos aqui? E Davi entende isso. Não, eu preciso do Espírito de Deus. Se não tiver, já era. Eu não vou conseguir sobreviver às lutas, não vou conseguir as vitórias, não vou conseguir entender e ouvir a voz de Deus. Aí ele clama, Deus, não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim. Se não temos o Espírito, não temos condições de cumprir com o chamado de Deus sobre as nossas vidas. E quando Davi ele clama a Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito, ele estava muito preocupado, pois sabia que se o Espírito fosse retirado, isso queria dizer que ele perderia a fé e estava sujeito a não avançar e não cumprir a vontade de Deus. E estava sujeito a não reconhecer os seus erros, porque quando ele fala, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, é a preocupação dele. Porque se nós não temos a sensibilidade do Espírito Santo primeiro, nós vamos pecar e nós não vamos sentir que realmente isso está fazendo mal às nossas vidas. Mas sabe quando você vai entender que você está realmente conectado a Deus? É quando você for fazer algo que o próprio Espírito de Deus vai falar bem no teu subconsciente, no teu coração, que você acha que é coisa da tua cabeça, mas é o Espírito Santo de Deus falando, não faça. Não vá. Não tome essa decisão. Não fale esta palavra. É o Espírito Santo de Deus querendo realmente nos livrar de prejuízos na nossa vida por conta de nossas atitudes, de nossas palavras, de nossas escolhas. Então, se o Espírito de Deus estiver em tudo, até no negócio, você tem algo, tem um projeto de Deus, tem algo de Deus que você apresentou a Ele, mas você quer a resposta realmente se aquilo que Deus quer para você, isso é o correto a se fazer. Igual no início, quando eu estava falando, não vou vender a casa, vou para o Maranhão, vou embora, vou isso, aquilo, outro, aí se Deus, até o fim do ano, veio a pandemia, Deus falou, fica quieto, você não vai para lugar nenhum, vai vender casa, fazer nada, porque quem manda sou eu. Aí eu fiquei quieto, né, fazer o quê? E se eu tivesse vendido minha casa naquela época, meu irmão, hoje eu estava arrependido demais. Porque eu vi como que ficou a situação depois. Mas é assim que nós devemos fazer. Pedir a confirmação de Deus. Se Ele confirmar, meu irmão, o tempo, a gente ainda está assim. Deus, está na tua vontade. Se tiver que ser, vai ser, pá. Mas, primeiro Deus. Porque se Ele confirma, se Ele falar sim, meu irmão, Ele respalda e Ele te dá condições daquilo ser feito. Né? De acontecer tudo alinhadinho, segundo a vontade dEle, para a honra e glória do nome dEle e com um propósito que seja para Ele. Porque não tem essa, eu quero viver minha vida. Meu irmão, é o reino de Deus. Amém? Louvado seja Deus.
O Espírito Santo de Deus, desde o início, né, lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos que houve ali realmente a descida, né, o Espírito Santo veio, batizou aquela galera, né, e entregou ali realmente aquela unção tremenda sobre os homens, aqueles que quiseram receber. Mas eu ouvi tudo aquilo e falei, Deus, eu quero algo assim, que não esteja só lá no Novo Testamento, porque lá nós vemos realmente o Pentecoste, a importância realmente, claro, o Espírito Santo de Deus. Vemos os frutos do Espírito, né, que está lá em Gálatas, né, 5:22, que, né, é importante realmente, porque se nós temos o Espírito de Deus, os frutos têm que estar sobre nós, amém? Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí eu falo, não, eu estou cheio do Espírito de Deus, mas eu não tenho os frutos, aí fica difícil. Amém? Então é importante, para que realmente não é só falar em línguas, porque falar em línguas é um dom. Amém? Que vem também, né, dessa unção de Deus, do batismo com o Espírito Santo. Aleluias! Mas não adianta falar em línguas e não ter os frutos do Espírito. Aí esse Espírito está meio complicado, está meio fora de sintonia aí com o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus sair de nós, olha por que ele é importante. Se ele não estiver em nós, nós corremos o risco de sermos rejeitados por Deus. Porque, meu irmão, se nós não temos o Espírito de Deus, nós não temos Deus Pai, não temos o Filho, porque eles são uma só pessoa. Amém? Saul tinha o Espírito de Deus? Ele tinha. Mas ele fez o quê? Entristeceu o Espírito de Deus. E Deus fez o quê com ele? Samuel 16, capítulo 16, verso 14. O que diz? Amém, pastor? Lê para nós. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava, um espírito mau da parte do Senhor. Está vendo? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Meu irmão, já era. Quando o Espírito do Senhor, ele se retira de nós, é porque nós fizemos o que com ele? Entristecemos. Como, pastor? Com as nossas atitudes. Meu irmão, se você for na minha casa e eu não te receber bem, você talvez não volte lá. Se eu for na tua casa e não tiver aquela recepção, eu não sei não. Eu até posso voltar se Deus mandar. Mas é ruim você chegar a um ambiente que você não é bem recebido. Meu irmão, não precisa fazer banquete não, é realmente atitude de recepção. Sabe, é notar. É igual alguém chega no teu estabelecimento, na tua loja, e a pessoa fica meia hora andando e não tem ninguém que o perceba. Meu irmão, eu não fico. Não. Existe um lugar que você coloca o pé. E a pessoa já... Seja bem-vindo. Precisou de alguma coisa? Está aqui. A gente está aqui à disposição. Meu irmão, isso o cliente já olha assim. Me notou. Viu realmente a importância que eu tenho para a sua loja. Porque um compra 5, outro 10, outro 20. O outro compra 2.000, mais importante. Não. Todos são importantes. Todos são clientes. Amém?
Então, essa eu falo sempre lá em casa, com minha esposa, ó. O cliente mandou uma mensagem, filha, ele quer atenção. Ele quer saber, tem dúvida. O cliente, a pastora até falou, é uma pérola, né, pastora? Cada cliente é uma pérola. Eles são importantes. E o Espírito de Deus, ele é uma pessoa. Ele gosta de ser bem tratado, bem recebido. Ele gosta de chegar na tua vida e se sentir bem, aconchegante. Que realmente é um ambiente que ele quer ficar, porque você o recebeu bem. Mas se ele chegar, se você não o tratou legal, não recepcionou, primeiro que ele não fica. Mas, beleza, entrou ali e tal. Se nós não cuidarmos desta parte, o Espírito de Deus, ele se afasta, meu irmão, porque ele é uma pessoa e ele tem sentimentos. Não é um objeto que você liga, desliga. Não, meu irmão. O Espírito de Deus é uma pessoa. Amém? E às vezes nós pensamos assim, não estou fazendo, estou todos os dias na igreja, estou fazendo, estou acontecendo, estou pegando tudo que me passar, eu estou pá. Mas não é só isso também. Tira um tempo para você e para Deus. Tira um tempo para falar com o Senhor. Tira. Ainda que as pessoas, não vejo o irmão fazer isso, não vejo. Igual lá em casa tem, às vezes tem um conflitozinho aí. Eu falo, filha, eu tenho a Bíblia aqui no celular. Eu onde vou, eu tenho a Bíblia ali e às vezes por serviço eu não levo a Bíblia assim. Mas tem que ler, amém. É bom ler realmente, é diferente, claro. É diferente aqui, mas onde você estiver, você tem que estar ali conectado. Igual lá no trabalho, eu fiz o estudo, eu não estava com a Bíblia, eu estava com o celular, então deu para mim. O Espírito de Deus, ele quer sentir-se bem com você. Todo dia. Ainda que você seja fraco, ainda que, tem alguns conflitos internos, ainda que você tenha algumas questões a ser resolvidas, mas o Espírito de Deus, ele quer estar ali participando de tudo com você. De tudo. Meu irmão, a gente precisa entender, eu tenho amigos. Eu tenho amigos que são bem chegados. Eu tenho amigos que eu posso contar qualquer coisa para eles, mas eles são selecionados. E o primeiro desses é o Espírito Santo. Meu irmão, é o dia inteiro, se nós não tivermos conectados, entender que Ele é uma pessoa, que Ele está conosco todos os dias na nossa vida. Sabe aquele momento que você está na rua, você vê uma situação, você fala assim, tá vendo aí, Espírito Santo? É difícil. Você está vendo. O Senhor está vendo comigo aqui, que não é brincadeira a situação. Mas me dá força. Me dá força. Meu irmão, ele é uma pessoa. Convida ele para andar contigo. Para estar contigo. Queridos, não é brincadeira. Eu aprendi isso na minha vida. Pode quem quiser falar, fale. Eu sei da minha vida. E sei quem eu sou em Deus. E você também precisa saber. Não espere, nem procure dos outros reconhecimento. Não, essa pessoa é cheia do Espírito, Pai. Não espere isso. Seja orgulhoso de você mesmo por estar na presença de Deus, estar firme, estar levando todos os dias dentro das lutas, dentro dos desafios, amém, mas Pai, eu estou aqui. Não existe outro Deus além de Ti, Senhor. Não me dobrarei diante de outro a não ser na Tua presença. Não darei glória a outro nome a não ser o nome do Senhor. Não darei aleluias a outro, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Queridos, Deus, Ele está todos os dias procurando se manifestar em nós. Quando você está no teu trabalho, que você tem atitudes
que honra o nome de Deus, é o Espírito de Deus que está contigo. Quando você está num colégio, que você tem atitudes que honram o nome de Deus, é o Espírito de Deus que está contigo. Na rua, no mercado. E quando você se deparar com situações difíceis, isso fala para Ele. Peça ajuda a Ele, porque Ele está sempre contigo, se você quiser. Jesus foi, meu irmão, mas Ele falou que nos enviaria o Espírito, o Consolador. E nós precisamos sentir que Ele está em nós. Porque somos santinhos? Não, meu irmão. Porque nós reconhecemos Ele como o nosso único e suficiente Salvador, o nosso Deus. Porque nós estamos todos os dias nos esforçando para acertar. Sabe, entrando realmente no estreito, procurando de todas as formas e dizendo: Senhor, não me deixa desistir da tua vontade, do teu querer, não me deixa desviar dos teus caminhos. Nós temos coisas para conquistar no mundo? Temos, porque se você busca Deus, Deus te ajuda, meu irmão. Na tua faculdade, nos teus sonhos, sabe, na tua casa própria, no teu carro, não sei o que tu precisa, mas em primeiro lugar, você tem que sentir diariamente o Espírito Santo de Deus. Conversa com Ele, fala com Ele, Ele é teu amigo. Ele quer ser teu amigo. Jovens, pastor, é difícil. É, mas não é impossível. Porque se o Espírito de Deus estiver sobre você, a carne não vai vencer. É difícil, eu sei, porque eu também fui jovem. Eu sei que o negócio é estreito. Por isso eu casei cedo. Mas teve um jovem que me perguntou a situação. Eu falei: filho, vai, busca Deus, se preenche de Deus, se enche de Deus, que você consegue. Consegue, é porque se você desconectar de Deus, desconectar na carne, já era. Aí, meu irmão, a carne vai subir no nível. Mas quando o Espírito de Deus está em nós, nós conseguimos. Pode ter certeza. Deus, meu irmão, Deus é forte, é poderoso. Se a lógica aqui está correta, pastor? Tá, né? Ô, glória. Aleluia. Amém, queridos? Louvado seja Deus. O Espírito de Deus é importantíssimo para nós. Amém? Hoje você vai sair daqui falando: não, é meu amigo. O Espírito de Deus é meu amigo. Meu irmão, tu vai chegar naquele lugar, naquela situação, ele vai falar assim: olha, na minha volta, para casa. Não faça, não vá, não tome essa atitude. Meu irmão, se você fizer, você vai fazer com vergonha, sabendo que Ele está te olhando, que Ele está vendo. É tremendo, porque Ele é uma pessoa. É como que você estivesse ali e o teu pai está te vigiando. Estou te vendo. Você vai fazer, né? Faz, vai para tu ver. Tem a criança que não está mexendo no negócio. Rapaz, estou te avisando, não mexe aí. Não mexe. Daqui um dia eu estou falando assim: fica quieto, rapaz. Sai daí, menino. O Telzinho está lá, chutando dentro da mãe dele lá. Amém? É tremendo. Qualquer coisa eu peço ajuda aos irmãos aí que já têm experiência, né? Os universitários aí que já tem 2, 3. Falei: irmão, como é que eu faço aqui, irmão? Me ajuda aí. Como que eu respondo essa criança? Como que eu... Amém? Louvado seja Deus. O Leonardo já me deu uma palhinha um dia desse aí. É isso aí. Amém? Juízes 14, verso 9. Eu vou encerrar. Porque é tremendo. O Espírito Santo de Deus é importantíssimo. Nós já sabemos disso. Nós estamos só relembrando na palavra aqui, né? E juntos estudando a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. A outra, eu estava observando,
no sábado eu não estava aqui. Aquela ministração que a pastora fez, eu fiquei assim, Deus, realmente nós precisamos decidir fazer a coisa certa, né? Nós vemos lá Ruth, quando ela pega as duas estão na mesma condição de estar ou de largar, porque foi lhes dado o direito delas. Não tem nada, né, que me ofereça, vou abandonar. Noemi e tal. Mas, e Ruth, não, estou contigo. Onde você for, estou contigo. Onde tu dormir, eu estou contigo. O teu Deus é meu Deus. Eu falei, Deus, se não é o teu espírito, mas ele está ali pertinho, falando sobre o coração dessa jovem. Aí o Espírito de Deus falou, não, filho, foi decisão. Ela decidiu receber a minha bênção. Ela decidiu estar comigo e eu honrei. E foi lindo, você vê que o fim Deus faz. Nunca vai ser em vão e nunca vai ser à toa uma escolha pela vontade de Deus. Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Escolher para o lado de Deus é escolher certo. É para dar certo. Teve desafios? Teve, cara. Ela passou por momentos difíceis. Até de vergonha. Mas enfrentou ali. Falou, não, eu escolho Deus. E Deus honrou. Meu irmão, é lindo. E nós precisamos entender, cara, que para Deus, tudo que você fizer para Deus, pode ter certeza, Ele te recompensa. Não é que você, eu quero fazer porque quero ser recompensado. Não, é porque já está na essência de Deus, não dever nada a ninguém. Porque ninguém vai com Deus para o tribunal, meu irmão. Ninguém. Porque nós somos eternos devedores para Ele. E mesmo assim, Ele sempre tendo misericórdia de nós. Sempre tendo misericórdia de nós. Meu irmão, é lindo demais, queridos. Às vezes nós queremos algo assim, uma pregação daquela que, você voa para o teto. Mas se nós entender de verdade quem é o Espírito Santo de Deus em nós, você é a pessoa mais rica do universo. Porque se Ele for suficiente para você, meu irmão, você até precisa das coisas materiais, sim, porque, poxa, né, você quer conquistar, quer alcançar. Mas eu te pergunto, e se Deus te tirar? E se Deus tirar tudo nosso? E se acabar tudo? E se houver um tempo que não tiver mais ovelha no curral? Que não haver mais chuva sobre a terra? Que as lavouras não dê mais nada? Mas se o Espírito de Deus, Ele estiver em você, meu irmão, tu vai passar tudo isso. E você vai dizer, louvado é o nome do Senhor. Porque você sabe que Ele vai te erguer. Que não vai ser, meu irmão, para toda a vida, aquele momento de vento, de tempestade, de luta, mas vai ser passageiro, porque você está mostrando para Deus que você o serve independente dessas coisas. É difícil, pastor, filho. Mas Deus quer entender se realmente nós o adoramos de verdade. Se nós estamos na casa do Senhor porque nós queremos receber a profecia do carro novo, da casa nova, do casamento bem-sucedido, dos filhos bem alinhados nos projetos, nos sonhos.
Mas se Deus for suficiente para você, Ele vai te dar todas essas coisas, porque Ele falou, a palavra de Deus é chave em cima de chave. Busca em primeiro lugar meu reino, meu espírito, e as demais eu te acrescento, cara. Ele é importante. Saul teve um tempo que tinha o Espírito de Deus. Estava tranquilo, Deus abençoando, mas rejeitou o Espírito de Deus. Deus envia outro espírito para atormentá-lo. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Meu irmão, das mãos de Satanás Deus te arranca, mas das mãos de Deus, meu irmão, ninguém põe a mão. É por isso que somos advertidos: não põe a mão debaixo da mão de Deus. Se alguém está numa situação, se o Espírito de Deus te falar para você, não põe a mão. Não vá e faça, porque sou eu que estou fazendo, para que a alma venha a ser salva. Você já sentiu isso? Então nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo, até para dar esmola, até para fazer uma doação. Sabe aquela situação que a pessoa vem, não sei o que, o Espírito fala lá no teu íntimo, Às vezes fala assim, será que é coisa minha? Sonda direitinho, observa, e depois você vai ver que Deus, Ele não dorme. E se você estiver atento aos sinais de Deus, Ele vai te conduzir no que tu deve fazer ou não, no que tu deve doar ou não, onde você tem que pôr a mão ou não. Amém? Deus é tremendo. Juízes 14, verso 9. Aleluias. 19. Então o Espírito do Senhor tão possessamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens, e tomou os vestidos e deu as mudas de vestido aos que declararam o enigma. Essa história nós sabemos que foi lá, Sansão, no enigma que ele lançou sobre o povo, e eles conseguiram, eles tinham que fazer isso. Mas em outras passagens aqui, que fala de Sansão, nós sabemos que Sansão ele tinha força, era por causa do cabelo. E por que quando o cabelo dele foi cortado, ele perdeu a força? Foi por causa do cabelo que tinha, era por causa do cabelo que tinha força? Não. A atitude de cortar o cabelo de Sansão foi apontar para ele que ele tinha errado, que ele tinha pecado diante de Deus, ele tinha descumprido aquilo que Deus tinha direcionado para ele. Aí ele deu acesso ao inimigo decepar o seu cabelo. E ali ele perde o Espírito de Deus, porque a Bíblia vai falar, ele nem imaginava, ele nem se tocou que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. E foi embora a força. Aí depois ele serviu de chacota no meio do povo. Você vê, através da atitude dele, ele perde o Espírito de Deus, ele perde a força de Deus sobre a vida dele. E olha o perigo, querido, às vezes a pessoa acha, não, eu estou cheio de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo, ninguém toca, ninguém mexe.
Só que, meu irmão, se nós tivermos atitudes que entristecem o Espírito de Deus, ele some. E a gente talvez nem perceba. Quando vai ver, já era. Quando você vai precisar do milagre, já não tem mais o Espírito de Deus. Então, aí liga a luz de alerta para as nossas vidas, para nós termos cuidado. Porque dependendo da nossa atitude, às vezes nós nem percebemos que o Espírito de Deus já se afastou. Por quê? Porque eu não me preocupei. Não vigiei. Adianta só orar? Não. Tem que vigiar também. Então, nós precisamos nos preocupar com isso. Porque igual o anjo da igreja falou, precisamos nos preocupar com a salvação. Precisamos realmente abrir os nossos corações e estar atento à vontade de Deus, porque já é fim, queridos. Já é fim dos séculos. Já está acabando esses tempos. E não é brincadeira. Deus não quer que somente você esteja aqui na igreja todos os dias. Deus quer que você esteja com Ele todos os dias. Deus quer que você sinta a presença dEle todos os dias. E é bom estarmos na igreja, porque que é mais fácil. Porque estamos juntos. Estamos no braseiro, meu irmão. A gente sente. Me perguntaram, será que só na igreja a gente consegue estar na presença? Eu falei, filho, lê Bíblia. Porque não sou eu que estou te falando, é a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. Que muitos, Ele manda ter cuidado no fim. Ele manda ter cuidado. E quando Ele fala, alguns deixam as suas congregações, é porque isso ia acontecer. E eu não quero que isso se cumpra sobre a minha vida. A palavra de Deus está aí. Mas eu não quero que isso se cumpra sobre mim. Sair da minha congregação. O que é congregação? É uma pessoa, é unida? Eu falei, filho, só você e a sua família. Deus não te escolheu só para isso. Deus só para você. E nem vai funcionar. Porque quando o membro é arrancado, quem morre? Será que é o corpo? Quando você tira uma brasa do braseiro, o braseiro apaga? Ou será que é a brasa? Meu irmão, não tem meio termo. Ou nós lançamos palavras de cura pelo Espírito de Deus, ou nós vamos ficar passando a mão na cabeça a vida toda. Eu falei, meu pastor, não fui criado assim, graças a Deus. Todo lugar onde eu cheguei, Deus, pá, vem cá, meu filho, você é do Maranhão, você gosta de farinha. Não gosta de papá, não. É fubá, o negócio é brabo. Então, queridos, é dessa forma, o crente, meu irmão, faltou dinheiro para a conta de luz. Se Deus não me der o dinheiro, vai ficar sem Deus, sem o dinheiro, sem a luz, meu irmão. Se tu tomar cuidado. Deus é Deus. Não é dessa forma que nós colocamos Deus à prova, meu. Deus falou, faça a prova de mim. Mas faça certo. Meu irmão, o Espírito de Deus está a nos avisar tudo. Em Apocalipse, para encerrar, no início estava o Espírito de Deus, pairava sobre as águas, e em toda a Bíblia nós vemos que o Espírito de Deus se faz presente para que a humanidade seja levada ao alinhamento. E lá no final, em Apocalipse, ele termina dizendo, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, mas o fim de tudo é temer a Deus e andar nos seus caminhos. Amém, queridos? Louvado seja Deus. E essa é a palavra que eu tenho da parte de Deus para nós, porque Deus falou primeiro comigo. E que Ele não se afaste de nós, dos nossos corações. Amém?